convido para proferir a palestra a Central de Atendimento ao Cidadão, CAC, e a Coordenação dos Serviços de Informações ao Cidadão, SIC, Elissandra Patrícia Melo, diretora da Central de Atendimento ao Cidadão, Departamento de Gestão do SAESP, Arquivo Público do Estado. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a presença. Vou falar um pouquinho mais sobre os trabalhos da CAC. Então, a primeira pergunta que eu me fiz ao fazer essa breve explanação, essa apresentação que vou mostrar, é por que gestão documental e acesso à informação? Por que esse tema? Então, num outro momento, com alguns responsáveis SICs, eu disse: como é que nós vamos dar acesso à informação se nós não temos a gestão de documentos? E eu acho que naquela oportunidade não ficou bem claro para alguns a importância da gestão desse documento. E com o avançar dos trabalhos dos serviços de informações ao cidadão, isso tem se tornado cada vez mais claro. A dificuldade em encontrar documentos e dar respostas às informações solicitadas pelo cidadão. Então, a lei e o decreto, ela fala das garantias do acesso à informação, né? Então, desde a Constituição já se dizia que o cidadão ele tem o direito a ter acesso à informação, mas não se dizia como, quando, em quais condições, quais eram as obrigações do Estado para cumprir, né, para dar essa garantia de acesso à informação. E o Estado, por sua vez, ele tem um desafio para assegurar, né, a qualidade do serviço, a qualidade da informação. Então, quais são essas garantias que vêm agora explicitada na lei e no decreto? Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações, qualquer pessoa, qualquer cidadão. E não há exigências para inviabilizar essa solicitação. Então, eu não posso fazer uma gama de solicitações para que eu dê informação. Para que eu dê informação, eu vou pedir um documento de identidade, um endereço e o nome desse cidadão. E para realizar o pedido, você não precisa mais motivar, você não precisa dizer por que é que você está fazendo aquele pedido, onde você vai utilizar aquela informação. E o cidadão também tem o direito de interpor recurso quando não for atendido. Então, quais são os desafios do Estado? Quais são os nossos desafios, né, enquanto servidores que estão atuando diretamente com esses serviços? Então, a localização dos documentos, dados, informações, a integração entre o serviço de informação e essas áreas produtoras e detentoras da informação, porque o SIC é mais um serviço de atendimento. Ele não vai fazer tudo. O responsável SIC, ele não vai produzir a resposta. Não é ele que detém a resposta na maioria das vezes. Então, ele tem que fazer essa integração, uma interlocução diária, exaustiva, com todos os departamentos em busca da informação. Então, manter esse intercâmbio permanente também com os serviços de protocolo e arquivo. E cumprir os prazos estabelecidos pela lei, porque até então, antes da Lei 12.527, não se falava em um prazo específico. Então, nós não tínhamos só 20 dias, né? Agora nós temos 20 dias, ou prorrogáveis por mais 10, caso haja necessidade. Isso não quer dizer que automaticamente pensaremos em 30 dias. Ah, em 30 dias eu respondo. Não. São 20 dias. Se no 19º dia notarmos que não há possibilidade da resposta, já avisaremos o cidadão que nós entraremos com pedido de prazo maior, prorrogação do prazo por mais 10 dias. Então, como eu disse anteriormente, a lei determina, não é opção do serviço, da secretaria, do órgão, ter ou não o SIC. A lei determina que todos os órgãos e entidades da administração pública devem instalar um SIC. E como? Com local e condições apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso à informação
informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso à informação. E o que quer dizer esse protocolizar os documentos? Eu vou protocolizar só os meus? Não. O cidadão ele tem o direito de pedir o acesso de informação em qualquer órgão público. Ele não precisa ir à Secretaria da Fazenda para pedir uma informação da Fazenda. Ele pode pedir, por exemplo, no Arquivo Público do Estado, e eu vou inserir no sistema e redirecionar a Fazenda. A gente tem que pensar em facilitar o acesso à informação para o cidadão e não em dificultar. Além de tudo, a infraestrutura tecnológica e uma equipe capacitada. Então, quando a gente fala numa equipe capacitada, então eu coloco uma mesa com um funcionário, com um computador e ok. Não. Se toda a equipe, se todos os servidores que trabalham naquele órgão não souberem o mínimo do que é a lei de acesso, do que é o serviço de informações ao cidadão, esse serviço não vai ser prestado com qualidade. Por quê? Porque o cidadão não será bem orientado. Então, dentre as atribuições do SIC, pelo artigo 7º do Decreto 58.052, está realizar o atendimento presencial e ou eletrônico na sede e nas unidades subordinadas, ou seja, essas secretarias maiores, não basta ter apenas um SIC na sede, um SIC central. Muitas vezes é necessário que se façam SICs setoriais e até mesmo subsetoriais, para atender aquele ponto que fica mais distante da sede. Prestar orientações ao público sobre os direitos do requerente, explicar para esse cidadão o funcionamento do serviço de informações ao cidadão, tramitar os documentos, os serviços prestados pelas respectivas unidades do órgão ou entidade. O SIC é responsável pelo quê? O que ele faz? Então, receber o requerimento de acesso a informações, protocolizar documentos, encaminhar os pedidos aos setores produtores e detentores das informações. O que a gente tem visto na prática, na Central de Atendimento ao Cidadão, é o seguinte: alguns responsáveis SICs, eles falam, Patrícia, mas eles acham que sou eu que tenho que produzir a informação. Patrícia, para quem que eu mando essa informação? Onde ela está? Eu não sei onde procurar. Então, ele tem que saber para onde encaminhar esse pedido, porque senão ele fica parado lá. E realizar esse serviço de busca dos documentos, dados e informações. Mas se o responsável, o atendente, os envolvidos no serviço de informações ao cidadão não conhecem a estrutura do órgão, não conhecem a secretaria, como é que isso vai ser possível? Orientar o cidadão sobre o local onde se encontra a informação. Então, mesmo que aquela informação não pertença ao órgão, eu acho que não basta apenas dizer, não é aqui. Se você sabe onde é, ou vamos fazer um esforço para, senhor, essa informação encontra-se em determinado local. Podemos protocolar por aqui, fazer o pedido por aqui, e o senhor acompanha a resposta. Mas não deixar esse cidadão que anda tão sedento por informação e anda tão descontente com esses serviços, porque cada um fala, eu faço a minha parte. Não, vamos fazer mais, vamos prestar um serviço de qualidade. E enviar respostas aos pedidos de acesso à informação demandados pela sociedade. Então, além de tudo, o cidadão ele tem o direito de escolher como é que ele vai querer receber aquela resposta. Ele vai receber a resposta por carta, por e-mail, ele quer dar vistas pessoalmente a um processo, ele tem esse direito, e nós temos que fazer com que isso aconteça. Então, uma das inovações do decreto é a CAC. Então, quem é a CAC? O que a CAC faz? A CAC. Quem trabalha diretamente no serviço de informações ao cidadão já tem assim, um conhecimento do nosso trabalho, já sabe quem é a CAC. Então, a CAC ela faz um atendimento, ela é uma inovação do decreto regulamentador, porque ela vem para orientar e fazer essa integração sistêmica dos serviços de informações. Então, a CAC ela atende dois públicos. Ela não atende só as secretarias, ela atende também o cidadão, para orientá-los
Então, ao mesmo tempo que nós orientamos os servidores que atuam no serviço de informações, nós também orientamos o cidadão. Ele também tem essa opção de recorrer à CAC para falar, olha, eu não sei, eu preciso de determinada informação, eu não sei a quem recorrer, como é que eu faço? Então, nós trabalhamos uma via de mão dupla. Além de elaboração de dados gerenciais, para saber como estão esses serviços, dados estatísticos e, de certa maneira, verificando a qualidade dos serviços, porque não adianta apenas ditar regras, elaborar manuais e entregá-los e não conseguir fazer o acompanhamento, não conseguir verificar se tem eficácia, se tem qualidade, porque senão se torna só mais um e tempo perdido. Então, um breve histórico da Central de Atendimento ao Cidadão, que, embora muitos não saibam, ela é anterior à Lei 12.527. Ela foi criada pelo Decreto 54.276 de 2009, como uma unidade de serviço técnico do Centro de Arquivo Administrativo do Departamento de Gestão do SAESP. Então, naquela época, em 2009, ele já tinha algumas atribuições que vislumbravam o atendimento ao cidadão, dar o acesso à documentação. E a CAC teve essas atribuições ampliadas com esse novo decreto que regulamenta a lei de acesso. Então, no decreto que criou a CAC, então ele falava em facultar a consulta pública de documentos, prestando orientações que para esse fim fizerem-se necessárias. Então, nós já fazíamos de alguma maneira, mas nós não tínhamos assim instalado ainda um espaço físico, uma equipe como nós temos hoje, para dar essa orientação tanto ao cidadão quanto aos órgãos. Então, atuar como centro de referência do Estado, informando ao cidadão sobre a localização, o andamento de documentos de interesse particular ou coletivo. Tudo isso para o cidadão. E dar cumprimento às normas de acesso aos documentos públicos. E aí, com esse decreto, as atribuições foram ampliadas. Então, além de atender o cidadão, nós também começamos a fazer a coordenação da integração sistêmica dos serviços de informações ao cidadão, orientar a instalação e o funcionamento dos serviços, realizar a consolidação e sistematização de dados referentes a documentos, dados e informações que tenham sido desclassificados nos últimos 12 meses, classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. E elaboração de relatório contendo a quantidade de pedidos de informação recebido, atendido, indeferido, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. E por que informações genéricas sobre os solicitantes? Justamente por não podermos fazer exigências para dar acesso à informação. Então, eu não posso falar, olha, é obrigatório que você preencha isso aqui, me diga qual o seu grau de escolaridade, sua opção sexual, a sua religião. Então, esses dados eles acabam se tornando mais difíceis de ser compilados, a gente tem uma dificuldade maior em dizer qual é o público que mais solicita, né? Quem é que tem o real conhecimento dessa lei de acesso à informação, porque ele não tem a obrigação de dizer nada além do seu nome, documento e endereço. Então, a integração do SIX. Esse é o banner do Sistema Unificado de Informações, o SIC-SP. Anuncio aqui de antemão que na próxima semana estaremos enviando todo o material para identificação do serviço nos órgãos e entidades, junto com o manual de aplicação e maiores instruções. E o que é esse SIC-SP? Né? O SIC, esse serviço de informações, ele tem uma porta única de entrada para registro. Ah, mas, Patrícia, você falou que o cidadão ele pode pedir por carta, por telefone, pessoalmente. Pode, ele pode. E nós temos que inseri-los todos num único sistema. Porque, senão, cada secretaria adota um sistema e não tem como o Estado ter controle. Dificulta o controle no âmbito do Estado. Então, o cidadão ele faz o pedido,
Todos esses pedidos devem ser inseridos no SIC-SP, os pedidos de informação. Isso não quer dizer que aqueles serviços já existentes, como, por exemplo, no DETRAN, a expedição de carteira nacional de habilitação. Não, isso aí não é um pedido de informação. Isso é um serviço que o DETRAN presta e isso não vai entrar pelo sistema SIC-SP, né? Isso aqui é específico para pedidos de informação e não para serviços pré-existentes. E, na prática, nós vemos que isso tem acontecido. Não só cidadão, como também servidores têm utilizado o sistema para pedir contagem de tempo, né, documentação referente a recursos humanos. Esses serviços já existem, eles já são atendidos por outro canal. Então, eu vou olhar, eu sei que não é, então eu nem vou responder esse cidadão, que ele é servidor, ele também deve saber que não é por aqui. Na dúvida, informa, esse serviço é prestado por determinado canal de atendimento. Passa o dado, passa o telefone, passa o contato. Vamos de uma certa maneira, educar ou reeducar o cidadão e o servidor para um bom funcionamento do serviço e para que todos fiquem satisfeitos. Então, esse aqui é um processo de atendimento que foi realizado e foi disponibilizado através de um roteiro, que foi o primeiro norte, assim, como vamos começar, porque começou a se falar em lei, decreto, e começou a sair na mídia, e aí o que o arquivo público está fazendo, como é que nós vamos estruturar esse serviço, como é que eu atendo, a quem eu atendo, faço papel, não faço papel, ele pode vir, não pode vir. Então, nós fizemos um fluxo de processo de atendimento. Eu acredito que a grande maioria aqui conhece esse fluxo. Não sei se alguns ainda têm dúvidas. Se tiverem, estaremos sempre à disposição para esclarecer. Então, é aquilo que eu falei. O cidadão ele pode pedir de qualquer maneira. Todos esses pedidos eles são registrados no SIC. E aí começa a batalha. Registrou no SIC. De quem é o pedido? A quem pertence? Eu sei de quem é o pedido? Eu não sou a Patrícia, eu sou uma pessoa que foi contratada só para cadastrar. Eu não sei de quem é o pedido? Ou sei? Se eu sei qual é o órgão, eu já vou lá no sistema encaminhar diretamente para aquele órgão. Então, o órgão vai receber aquele pedido e ele vai começar o atendimento, o processamento daquela informação. Ele vai gerar um expediente. Então, cada secretaria está atuando de uma forma para dar essa resposta. Por quê? Porque o sistema, esse SIC-SP, ele não tramita o documento. Então, para elaborar a resposta, orientamos desde o início que seja feito um expediente em papel e que seja levado à área competente para que seja elaborada a resposta. Ok, então, eu, atendente, sabia para onde encaminhar. Mas e quando eu não sei para quem eu devo encaminhar? Esses pedidos são encaminhados para a Central de Atendimento ao Cidadão. E lá, nós fazemos o trabalho de identificar quem é o dono daquela informação, em qual órgão está aquela informação. Então, nós analisamos o pedido e enviamos o pedido ao órgão competente. Então, assim, não é um trabalho fácil, porque se dentro de cada secretaria muitos não sabem quais são as atividades da própria secretaria, imagine a Central de Atendimento ao Cidadão saber o que cada um dos 91 órgãos e entidades fazem. Né? Não são só as secretarias que estão inseridas no sistema. Então, nós temos um trabalho árduo. Então, nós contamos com o perfil da administração pública, que fica disponibilizado no site da Fundap, com as atribuições, legislação, estrutura. Então, a gente estuda todo dia, é o dia inteiro estudando, para saber para onde mandar a informação, para que a informação não seja mandada de maneira incorreta. Então, desde o início, nós temos orientado, nós temos analisado os procedimentos. Então, orientar o cidadão quanto aos meios de procedimento, registrar todos os pedidos de acesso no sistema, realizar a busca de documento, dado, informação, inclusive em portais e sítios institucionais para o correto redirecionamento do pedido. E conceder o acesso imediato à informação disponível. Então, gente, se você sabe que aquela informação é uma informação simples, não tem por que você falar para o cidadão, ó,
volta daqui 20 dias, eu tenho 20 dias para te responder, ou, vou deixar correr até quando estiver no 19º dia, eu respondo para o cidadão. Não, se está ali a informação, dá o acesso imediato. Então, as ações da CAC para a instalação desses serviços, conforme o artigo 7º do decreto, têm sido em parcerias, né? Então, nós tivemos parceria com a Secretaria da Gestão Pública, com a Fundap, sempre visando dar diretrizes para o funcionamento do serviço. Então, primeiramente, nós elaboramos um roteiro, depois foram realizadas reuniões executivas, redação de cartilha para instalação do serviço, elaboração de regras de negócio e homologação do sistema junto à Prodesp, e orientações permanentes, né? Então, assim, esse aqui foi o primeiro roteiro. Esse roteiro foi entregue na primeira reunião executiva, onde o público-alvo foi responsáveis, suplentes, servidores da CADA. E, nesse roteiro, nós começamos a dar alguns passos a seguir. Então, desde quem vai ser o responsável, quem vai ser o suplente, como fazer isso. O decreto também está anexo a esse roteiro. Caso alguém não tenha, não conheça, ele está disponível no site do Arquivo Público do Estado. Então, em agosto, nós tivemos a segunda reunião executiva, que foi uma reunião para orientar as ações e as providências necessárias, porque o decreto saiu em maio e muitas coisas, muitas decisões a serem tomadas e muita gente perdida, sem um norte. Então, essa reunião, ela aconteceu em virtude da primeira reunião. Por quê? Porque nessa primeira reunião, onde nós demos esse roteiro, surgiram muitas dúvidas, surgiram muitas demandas. E são essas demandas que nos norteiam também para lapidar o serviço. Então, essa segunda reunião executiva, ela foi uma reunião em grupos menores, dividida em 2 etapas. Uma com os órgãos da administração direta e a outra com órgãos e entidades da administração indireta. Essas reuniões foram realizadas no Arquivo Público do Estado. E foi interessante porque nós aplicamos um questionário para saber o que tinha evoluído no âmbito do órgão, desde a primeira reunião executiva até a segunda. Por quê? Porque nós queríamos saber se já tinha sido nomeado o responsável SIC, que era obrigatório, já tinha sido nomeado suplente, já tinha uma equipe, já tinha um espaço. Então, nós aplicamos um questionário, esse questionário foi respondido, nós inserimos um sistema, isso virou um plano de ação, que foi encaminhado às secretarias. Esse plano de ação, ele foi, então, trabalhado com cuidado para atender a cada secretaria, porque não tem como a gente fazer um plano de ação único. Cada secretaria tem uma necessidade. E aí, nós tivemos a terceira reunião executiva, que foi voltada aos responsáveis também pelo serviço, e foi falado muito sobre a transparência ativa, né? Então, um treinamento para esses servidores, o que é a transparência ativa, quais são as nossas obrigações. Para a elaboração desse material, a gente contou com a gestão pública, que fez a cartilha, nós fizemos em parceria, que é uma cartilha para instalação do Serviço de Informações ao Cidadão, que também está disponível no blog da Secretaria da Gestão Pública. E caso alguém tenha necessidade, interesse, também temos, através da CAC, vocês podem nos solicitar através de notes. Dentro dessa cartilha, existem os 5 passos para a instalação do serviço. Quais são esses 5 passos? Está tudo muito simples, né? Já foi dito na lei, no decreto, é só fazer o que está lá. Como? Então, você já escolheu e designou o responsável pelo SIC, o suplente, mas por que eu tenho que ter um suplente? Vai ter só o responsável? O serviço é um serviço de continuidade. Se o responsável ficar doente, o que acontece? E isso não é fato isolado. Algumas secretarias ainda não têm suplente, por incrível que pareça. Então, assim, Patrícia, esse assunto de novo é repetitivo? Mas alguns ainda não fizeram a lição de casa. Planejar os pontos de atendimento. Mas eu já coloquei um ponto de atendimento.
Será que em todos os pontos, eu vou só dar um exemplo, assim, porque é uma secretaria que a gente trabalha bastante. Secretaria da Agricultura, a sede é aqui, mas tem pontos no interior de São Paulo inteiro. Será que tem pontos de atendimento lá? Será que os servidores lá conhecem o serviço de informações? O trabalhador, o agricultor, ele não vai sair de Campinas, ele não vai sair de Ribeirão para vir até a sede para fazer um pedido. E será que esses servidores da agricultura estão aptos a cadastrar um pedido no sistema, a dar uma resposta? Porque muitas das solicitações, a resposta está lá na ponta mesmo, está no interior, não está aqui na sede. Então, planejar esses pontos de atendimento. Estruturar o serviço no órgão ou entidade. Então eu coloquei ali uma cadeira ali, está tudo certo. Você identificou? Tem placa? Eu já fui em algumas secretarias que não tem nenhuma identificação, ou que ninguém sabe o que é o serviço, ou que fica lá no subsolo. Não é isso, né? O decreto, a lei fala em dar ampla visibilidade ao serviço. Estruturar a rede de informações, outra coisa extremamente importante. Se você não tiver uma rede de informação estruturada, você não consegue. Porque, mais uma vez, eu ressalto, não é o responsável SIC que tem todas as respostas. São os departamentos, são os detentores, os produtores daquela informação. E definir os procedimentos e processos de trabalho dentro de cada órgão. Então, assim, Patrícia, como eu posso fazer uma pasta de cada cor para colocar cada solicitação? Pode, a pasta é sua. Você tem que fazer algo que atenda às suas necessidades, que atenda à sua demanda e que faça o serviço fluir. Eu não vou intervir na cor da sua pasta. Eu não vou intervir no seu mobiliário. Nós estamos tentando dar diretrizes para que o serviço funcione de maneira adequada. Agora, dadas as particularidades de cada órgão, nós damos algumas diretrizes, e aí a implantação dentro desse órgão, os treinamentos, quem vai ser o quê, cabe ao órgão, cabe ao responsável pelo SIC, junto ao secretário, e não a Patrícia, e não a Central de Atendimento ao Cidadão. Nós somos parceiros para orientar essa interlocução de todo o serviço. Então, aqui é uma evolução da implementação do serviço. Ele começou meio desacreditado. Será que vai pegar? É só mais uma lei, né? Tem tanta lei, é só mais um decreto. Não, nós vamos fazer o possível, porque essa lei é uma lei importante. Isso é um marco, né, na sociedade. Então, até o momento, na verdade, até o dia 25, tá? Essas informações todas foram compiladas até o dia 25 agora de novembro. Temos 131 SICs inseridos no sistema. Então, se o cidadão entrar lá e for na barra de rolagem, ele pode contar, tem 131 SICs. 91 responsáveis pelo SIC central. Nós tivemos alguns trabalhos para que alguns órgãos nomeassem o responsável. Em alguns órgãos, quando nós ligávamos, eu fui nomeada revelia, eu não sei de nada, eu não quero saber. Ok, então vamos contatar o responsável, vamos mudar isso. Porque, assim, todos nós temos atribuições, mas a gente não pode contar que um responsável por um serviço de informações que vai lidar com o cidadão trabalhe insatisfeito ou a revelia, porque aí o serviço não vai funcionar, ele vai falar, não quero nem saber, dá qualquer resposta, faz qualquer coisa. E não é isso que a gente quer. Então, a gente faz aquele trabalho meio que de mãe, de psicólogo, para tentar fazer esse serviço ser o melhor possível. 55 responsáveis pelo SIC setorial. E olha só aquilo que eu falei, 90 suplentes. Se vocês fizerem as contas, 90 mais 50, só 90 suplentes? Então, está faltando bastante suplente, né, gente? Tem responsável SIC que não vai poder ficar doente, que não vai poder faltar, não vai poder tirar férias, licença-prêmio, porque não tem suplente. Quem que vai dar conta do serviço? E 373 atendentes. Tem aumentado bastante.
Um número bastante expressivo é da Polícia Militar, que está super empenhada com o serviço. Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Então, assim, tem muita gente trabalhando e trabalhando bem, assim, bons exemplos. Então, até agora, são 609 servidores designados para esse serviço. E aqui são dados estatísticos, né? Então, desde da implementação do SIC-SP, foram 2.874 pedidos de informação. Destes, 1.809 pedidos foram encerrados. Patrícia, o que é encerrado? Encerrado é quando o pedido foi atendido e o cidadão, ou ele se sentiu plenamente satisfeito com a resposta, ou passou e passou muito tempo do prazo para recurso. É porque a gente tem a obrigação, mas o cidadão também, né, gente? A gente também não pode... a gente cumpre com os nossos prazos, e aí o cidadão ele pode, depois de 1 ano, ir lá recorrer. Ai, olha, não era isso. Não, então você faz um novo pedido. E aí nós temos as respostas enviadas ao cidadão, 739, essas aqui ainda cabem em recurso, hein? O cidadão ainda pode entrar com recurso. 74 em análise, 22 respostas cadastradas, ou seja, estão cadastradas, mas não foram enviadas, ou porque não foram aprovadas, ou porque ninguém deu o enviar. E na caixa de entrada, 234. Na caixa de entrada é como se fosse o nosso e-mail, mas o Maurício vai explicar muito melhor, né? O Maurício tem mais propriedade para falar sobre o sistema. E até o momento, 2 pedidos de recurso. E a CAC? Os atendimentos realizados pela CAC. Então, nós fazemos atendimento por telefone, SIC, presencialmente, por carta, por e-mail. Eu vou passar rapidamente, que aqui eu tenho esses dados segmentados. Então, nós fazemos atendimento para o SIC e para o cidadão. Então, SIC, 283 ligações de SIC, né, de servidores que atuam no SIC. 217 de cidadãos. Desses 217, pelo menos 150 é do DETRAN, viu? Alguém pedindo informação do DETRAN. A grande maioria. Nós sabemos de cor o número do DETRAN e de alguns serviços. Via sistema para o SIC 0, do cidadão 308. O atendimento presencial de SIC foram 3 e 2 cidadãos só. Por carta, por SIC 0, agora a CAC já enviou 30 cartas para responder pedido de cidadão. Eu não imaginei que a gente tivesse uma demanda dessa. Hoje em dia, carta, quem quer carta hoje em dia? Ainda é utilizado. E por e-mail, 145 de SIC e 336 de cidadão. Bom, então, quais são os nossos desafios da CAC? Capacitação das equipes de atendentes, elaboração de procedimentos padronizados para o atendimento e definição de indicadores de qualidade do serviço, integração com serviços de ouvidoria, arquivos, protocolos, e o próprio aprimoramento da central de atendimento ao cidadão. Porque nós trabalhamos em equipe, isso não significa que nós saibamos de tudo. Muito pelo contrário, muitas vezes, quando nos chegam as demandas, nós também vamos estudar a melhor maneira possível de responder o SIC. Bom, então, eu acho que não está funcionando aqui. Era isso. Então, essa é a minha mensagem. Eu quero dizer que a Central de Atendimento ao Cidadão está prestes a realizar um treinamento. Então, a partir de amanhã, serão enviados os convites para esse treinamento. Será um treinamento mais prático, né? Não terá material, será tudo na prática. Então, sistema, isso vai ser realizado na Fundap. Então, amanhã vocês estarão recebendo todas as informações pertinentes a este treinamento. E nós estamos à disposição para ajudá-los naquilo que for possível. Esse era o meu recado a vocês. Obrigada.